Ótimo, tá gravando. Vocês estão vendo? Alguém dá um ok pra mim no chat ou na voz? Sim, Sim? Ah, ótimo. Ótimo, tá todo mundo vendo. Então tá bom. Vocês lembram que a aula passada eu. A aula passada não, há 2 semanas atrás, né? Porque a aula passada foi revisão. Mas eu comecei a passar campo elétrico para vocês e eu passei um pouquinho de linhas de força também, né? E eu falei que eu não disponibilizei uma lista de exercício, porque a minha ideia era acabar campo elétrico primeiro e depois passar por completo as listas, porque normalmente os exercícios eles abrangem toda essa parte de campo elétrico, então é muito difícil exercícios específicos de alguma parte. Então, hoje a gente tem a parte 2, semana que vem a parte 3, aí finaliza campo elétrico. E daí a gente já entra em outra matéria, que é. Daí não tem nada a ver com campo elétrico. Mas ainda assim, é meio ligado, assim. Mas não é mais campo elétrico. Mas bom, então tá bom. Hoje a gente vai ver os campos elétricos, uniformes e em condutores. A gente vai começar com as partes de condutores aqui, tá bom? Então, primeiro, em um condutor em equilíbrio eletrostático. Ok, esse daqui, por exemplo, é um condutor em equilíbrio eletrostático. O que significa isso? Ele está todo carregado com a mesma carga e o campo dele interno é nulo, tá bom? Vocês viram aqui que eu representei ele como nulo. Então, eu já explico isso melhor, tá? Então aqui, ó, as cargas se acumulam na superfície, né? Como vocês podem ver, as cargas estão todas aqui em volta dele. Isso aqui não é só, assim, obviamente é representativo porque você nem vê nada disso na vida real. Mas as cargas elas ficam como se fossem vários pontinhos aqui, assim, sabe? Então, assim, esses vermelhos, fica todos na superfície aqui, todos na beiradinha, no limite dele. E para esses condutores, as densidades de carga são diferentes. O que isso significa? Então, por exemplo, se eu tenho um plano assim retinho e eu tenho várias cargas positivas aqui, pode ser negativa, tá bom, gente? Não tem problema, não tem diferença nenhuma. Tenho várias aqui positivas, certo? A densidade de carga aqui está bem espalhada, tá um para cá, um para cá, um para cá. Agora, se eu tenho uma curvatura assim, ó, eu vou ter, se eu pego isso aqui e transformo nisso, se eu dobro ele assim, como se fosse um macarrão de piscina, por exemplo, você dobra ele, essas cargas elas vão ficar assim, ó, vão ficar bem mais espalhadas, tá vendo? Olha como já está bem mais longe uma da outra. E agora, se eu pego e eu faço, por exemplo, uma ponta com ele bem pequenininha, assim, tipo uma ponta e ele continua tipo grandão pra cá, grandão pra cá. Aí aqui, ó, as cargas vão ficar bem juntinhas. E o que significa densidade? Bom, a densidade seriam as cargas, a quantidade de cargas em uma determinada região. Resumindo, é isso, tá? Então, por exemplo, temos essa região aqui, né? Essa região aqui. A gente tem determinadas cargas dentro dessa região. Está bem espalhado. Ok. Agora a nossa próxima região é essa daqui. Agora começou a espalhar mais. Então a densidade ela diminui. Quando espalha, tem menos cargas. Se, por exemplo, se a gente pegar como se fosse equivalente, aqui tem, sei lá, 1 centímetro. 1 centímetro esse espaço aqui. Aqui tem mais 1 centímetro. E aqui tem mais 1 centímetro. Tá bom? Tá bom. Então aqui, por exemplo, a gente tem duas cargas. Aqui a gente tem uma e aqui a gente tem 4. A densidade aqui é muito maior, porque a gente tem muito mais carga nesse mesmo tamanho. Entenderam isso? Então, isso seria densidades de cargas diferentes, porque tem regiões, ó, por exemplo, aqui está fazendo uma ponta, tá vendo? Uma pontinha. Aqui vai ter muito mais carga do que aqui, ó, tá vendo? Olha como elas estão separadinhas aqui e olha como elas estão juntinhas aqui. Isso seria densidades de cargas diferentes, porque em certos pontos a gente tem muito mais carga, em outros a gente não tem tanto assim.
Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Nossa, vai dar uma trabalheira. Aí, pronto. Então tá. E no interior do condutor não tem movimento de carga. Então, não tem campo aqui dentro. Tá bom? Aqui dentro, toda essa região amarela não vai ter um campo elétrico, porque não tem movimento de carga aqui fora. Aqui dentro. Só tem aqui fora, na superfície. Tá certo? Sempre o campo interno vai ser nulo. Não tem campo interno, tá bom? Sempre. Sempre, sempre, sempre. E outra coisa, aqui, né, o campo elétrico na superfície. Então, na superfície, o campo elétrico não é nulo, né, como a gente está vendo aqui. E o campo elétrico, ele é representado por uma perpendicular à superfície. O que é isso? Lembra que algumas aulas atrás eu ensinei para vocês como é que fazia uma tangente? Então, por exemplo, você tem uma curva aqui, tangente desse ponto é uma reta que passa especificamente... Eita, não passou no ponto. Deixa eu aumentar o ponto aqui. Pronto, aumentou o ponto. Passa especificamente nesse ponto e somente nesse ponto, tá bom? Então, por exemplo, aqui tem um ponto. Essa reta preta, aqui de baixo, ó, essa reta aqui, deixa eu pegar o computador, acho que dá pra ver melhor. Essa reta aqui, ó, ela tá passando só por esse ponto. Ela só encosta nesse ponto aqui da superfície inteirinha. Tá bom, então essa é a tangente. Depois que você faz a tangente, você pega e faz um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, e faz uma perpendicular a essa reta. Então, por exemplo, aqui ela está para baixo. Tem dois perpendiculares, né? Ou para baixo ou para cima aqui. Só que aqui dentro não tem campo. Então a gente só ignora essa outra aqui. Porque a gente sabe que aqui dentro não tem campo. Tá certo? Então você faz essa perpendicular e vai ser o sentido do campo nesse ponto. Lembra que antes, nas linhas de força, era a tangente? A tangente era o sentido do campo. Agora é a perpendicular à tangente. Tá bom? Porque ele é todo deformado. Então, se você fizer a tangente, vai dar tudo torto. Então, por exemplo, ela daqui vai dar pra cá, vai dar pra cá, vai sair meio assim, ó. Vai ficar, né, bem feio o negócio. Não vai dar certo. Então, você tem que fazer essa reta perpendicular, que vai dar bonitinho e vai bater. Tá bom? Campo eletrostático é isso. Só isso. Não tem mais nada, tá bom? Então aqui, um exercicinho, por exemplo, de uma Federal de Minas. Ele fala que uma seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático, né? Carregado positivamente, então tem cargas positivas na superfície dele. Tem uma forma de pera. Parecidinho com uma pera, né? Conforme mostra a figura. Considere dois pontos, A e B, em sua superfície e as seguintes informações a seu respeito. Coloquei em outro aqui para ficar mais espaçadinho. A e B estão submetidos ao mesmo potencial. Potencial é o assunto da próxima aula. Eu falei que é um pouquinho difícil de pegar coisa específica. Então, a gente vai deixar essa de lado por enquanto. A gente vai fazer ela. Nossa Senhora. Mas a gente vai deixar ela de ladinho. A gente vai fazer essa questão, mas não vai fazer ela hoje. Faz ela semana que vem. Tá. 2. O vetor do campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B. Bom, isso entra na parte de densidade de carga, tá bom? Eu já mostro para vocês. E aqui a terceira afirmativa, o vetor do campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo, tá bom? Então tá. Aqui eu trouxe... Eita, já saiu a alternativa, mas tá bom. Ignorem, tá? Ignorem. Vocês não viram isso. Bom, então tá. 2. O vetor do campo elétrico tem a mesma intensidade em A e B. Bom, aqui a gente sabe que vai ter uma carga aqui, uma carga aqui, uma carga aqui e outra carga aqui. E aqui no B, a gente sabe que tem assim, né? Várias cargas, uma juntinhas. Nossa, tá saindo um monte de cruz. Se eu subir em cima. Aí. Pronto. Alguém tem ideia se a intensidade no A aqui, desse campo,
e desse campo são iguais? Alguém quer falar? Ou ninguém está entendendo nada? Ou vocês só não querem falar? Vocês acham que esses dois campos, gerados por essas cargas aqui e por essas, são da mesma intensidade, da mesma força, são iguais? Não. Ótimo, temos uma resposta. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu também acho que não, por conta da superfície. Por conta da superfície? Não da superfície, mas por conta da dobra, assim. Porque você falou que quando é reto, é mais junto. E quando fica mais curvo, é mais separado. Alguma coisa assim. A densidade de carga, né? Acho que não também. Bom. Ok. Então tá. Algumas pessoas que responderam falaram que não. Então, essas pessoas estão corretas. Realmente não é de mesma intensidade. Aqui, como vamos ter cargas separadas, eu vou fazer assim. Quer ver? Eu acho que vai dar. Finja que esse círculo em volta da carga é o campo, tá? Não é verdade isso aqui, mas só para vocês terem uma noção de como fazer. Então tá, você tem os campos aqui. Eles estão bem separados, então eles ficam mais ou menos cada um na sua, dá uma juntadinha ali, assim, tipo, vem aqui meio juntinho, assim. Quando vai ficando muito perto, o campo ele vai se somando, né? Então ele vai ficando, ó, bem maior. Porque é de todos esses circulinhos somados. Então, realmente a intensidade do B é muito maior do que a de A. Porque ele tem muito mais carga ali, muito mais cargas bem mais próximas umas da outra. Então, isso faz com que o campo dele seja bem mais intenso do que em A. Então, ok, errado. Terceiro, o vetor do campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo. Ele fala que o campo aqui dentro, né, é igual a zero. Isso aqui tá certo? Errado? Tá certo. Tá certo? Ótimo. Porque não tem campo elétrico dentro do condutor, porque as cargas estão todas na superfície. Não tem nenhuma carga aqui dentro, tá bom? Só na superfície. Então por isso tá certo. Ok, temos que a 2 é errada e a 3 está certo. Se voltarmos na alternativa, a gente não sabe a 1. A gente sabe que a 2 está errado e a 3 está certo. Então vamos lá, 2 é errado, então A não pode ser. Apenas 2 e 3, B não pode ser. Apenas 1 e 2, não pode ser. Apenas 1 e 3, ok, aqui não tem a 2. Vamos ver aí? 1, 2 e 3. Então essa daqui não pode ser. Alternativa D. Tá certo? Então a 1 ela está correta, eles são submetidos ao mesmo potencial, tanto A quanto B. Mas isso a gente vê aula que vem. Mas vocês viram que mesmo não sabendo uma das afirmativas, tendo dúvida, ainda assim a gente consegue responder a questão, não precisa entrar em desespero. Não sabe, passa para a próxima e vai fazendo as outras. Vai fazendo que às vezes na alternativa você tira essa dúvida e sai tranquilo, tá bom? Então, aqui, alternativa D, para quem não viu, esconde muito bem, mas alternativa D. Bom, então tá bom. Agora que vimos condutores em equilíbrio eletrostático, agora a gente vai ver um condutor esférico. Ele é bem parecido, mas como o nome já diz, ele tem um formato esférico. Não é de um círculo, tá, gente? É de uma esfera. É diferente. Um círculo, por exemplo, na matemática a gente representa assim. Ele é fechado aqui, tá? Ele é redondo. Mas isso aqui é um círculo. Uma esfera é representada desse jeito aqui. Faz um joguinho da velha aqui no canto, tá? Um hashtag. Meio deitadinho assim. O que esse hashtag quer dizer? O que esse joguinho da velha quer dizer? O único momento que a exclusão é positiva. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Bom, o que esse hashtag quer dizer? Quer dizer que ele tem profundidade. Ou seja, essa figura aqui, ela é em 3D. Tá? E essa figura aqui, ela é em 2D só. Então sabe quando você vai no cinema? Não atualmente, mas
há milhares de anos atrás, quando não tinha pandemia, e vai ver um filme 3D, ou você vê, sei lá, na sua casa, em qualquer lugar, um filme 3D, e daí você coloca aqueles óculos e vê a imagem saindo da tela, é porque aquilo ganha uma profundidade. Aquilo é como se separasse da tela. Como se você visse mesmo que está vindo para cima de você. E é exatamente isso que esse joguinho da velha significa. Então, esfera, ela é em 3D. Ela é uma bolinha. Tipo uma bolinha assim mesmo. Diferente de um círculo, tá? Então, não confundam porque dá muita diferença. Então, ok. Aí, tá bom. Então, vamos lá. Então, se ele é esférico, ou seja, uma bolinha, ele não tem curvas ou vértices, ou seja, pontas, né? Os vértices são as pontas. E ele tem uma distribuição uniforme das cargas na superfície. Como ele vai ser sempre do mesmo formato, não é igual ao que a gente acabou de ver, que pode ser formato de pera, ou aquele outro formato amarelo que a gente viu, ele tem sempre o mesmo formato. Então, as cargas vão se distribuir sempre do mesmo jeito, sempre uniformemente. E por isso, a densidade de carga ela é igual em todas as cargas. Não vai ter um ponto que vai ter cargas concentradas ali. Tá certo? E aqui é uma formulinha, para quem gosta de fórmula. Esse símbolo aqui, ele é o sigma. E ele representa a densidade de carga. Então, para calcular esse sigma, a gente quer saber a densidade de carga. O que é a densidade de carga? É o número de cargas, né, a quantidade de cargas, dividida em uma certa região, ou seja, numa área. Tá? Aqui eu só deixei bonitinho. E isso aqui, ó, essa área é a área da esfera, tá? É diferente da do círculo. A área da esfera é 4πr². Tá bom? Então, é por isso que dá assim. Mas assim, como eu disse, como eu falei para a Débora no começo da aula, você consegue fazer a partir da teoria a fórmula. Então, densidade de carga, se você pensar na teoria, você chega na fórmula. Certo? E aqui, só para dar as unidades, né, a densidade é coulomb por metro quadrado, carga sendo em coulomb e a área em metro quadrado. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Nada. Ótimo. Então, vamos lá. Isso aqui seria um condutor esférico. Tá bom? Aqui ele está representado como um círculo, mas ele é 3D, tá? Vocês têm que ter essa noção de que ele é 3D. Aqui o centro dele, representado pela letra O, o raio pelo R, e uma distância D até um ponto. Até um ponto qualquer. Tá bom? Então tá. Então aqui tem 3 coisas que a gente pode fazer para achar o campo elétrico. Tem 3 situações que a gente pode ter com um condutor esférico. A primeira é desse ponto fora do condutor, bem longe, a uma distância qualquer d. Você vai conseguir calcular o campo que as cargas dessa esfera exercem no ponto P. Tá bom? E a gente calcula pela mesma formulinha da lei de Coulomb, pela mesma formulinha que a gente vem usando até hoje, que é campo igual ao K, que é a constante do meio, vezes o módulo da carga dividido por d². Não tem muito segredo, é só isso mesmo. Então aqui você está calculando do centro até o ponto, tá bom? Não vão pegar de superfície que dá errado, vocês têm que pegar do centro. Mesmo no centro não tendo cargas. Lembre-se que o interior de um condutor é nulo. Sempre o campo dentro do interior do condutor é nulo, porque não tem cargas lá dentro, só fora. Então, você pega a distância do centro até o ponto e joga aqui. Resolve do mesmo jeito que a gente vem resolvendo todos até hoje. Certo? Segunda situação. Para pontos infinitamente próximos à superfície. O que quer dizer infinitamente próximo? Quer dizer que ele é muito, 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 muito próximo. Tá bom? À superfície. Mas ele não encosta. Isso é importante. Ele não encosta, mas ele é muito próximo.
é tão próximo, mas tão próximo, que a gente pode desconsiderar a distância dele com a superfície. Tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou ampliar essa região aqui, tá? Então, temos a curva aqui grandona, deixa eu fazer ela bem grande, para vocês terem uma ideia. E o ponto está assim, ó, aqui. Ele está muito próximo. Só que, ó, essa distância do ponto até aqui é tão pequena, tão insignificante, que a gente pode desconsiderar ela e fizesse como se ele tivesse realmente encostado na superfície. E, para calcular a distância do centro até a superfície, é o raio. Então, a gente usa o raio ao invés da distância d. Tá bom? É a mesma coisa. Mas aqui pode ser d quadrado, só que daí você tem que considerar esse d aqui, né? D do centro até a superfície. Que é a mesma coisa que o raio. Ah, mas tem um 2 aqui. Por que desse 2? Bom, esse é um pouquinho mais complicado. Mas eu vou mostrar. Aqui eu só coloquei, né, o raio. Aqui, né? Deixa eu apagar. Raio. E bom, aqui vem a explicação do 2. O gráfico tá meio feio, mas ele não é tão difícil de entender. Bom, aqui temos o nosso condutor esférico, né? Deixa eu pegar o apontador, acho que... Aí. Aqui temos o condutor esférico, carregado positivamente na superfície. O centro. Aqui falando que o campo interno é nulo. E aqui um eixo X. Então temos o centro até o ponto B. Isso aqui é a nossa distância D. Tá certo? Então, ó, temos a distância D aqui, representada por esse gráfico. Se jogarmos, se formos usando essa fórmula várias e várias vezes, a gente vai conseguir construir parte desse gráfico. Mas a outra parte, que começa a entrar o raio aqui, vocês vão ver que ele vai subindo. Ele vai, então, muito próximo a esse eixo aqui, o eixo X. Ele vai subindo, 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 subindo. E se formos comparar, aqui, ó, para metade da distância seria 1/4 aqui a diferença dos dois, tá? Se você jogar valores aqui, você vai ver que vai dar 1/4. Então, para metade é 1/4, então você consegue fazer aquelas regrinhas de proporcionalidade que eu passei lá atrás e você vai ver que vai dar esse meio, tá? Eu acho que ficou meio confuso essa parte, mas ó, aqui, isso aqui, seria como se dividisse por 2, tá? Então você divide por 2 isso aqui, mais ou menos. Então suponha que o R é metade do X. Essa daqui, ó, essa fórmula que usa o R, ela vai ser 1/4 dessa outra fórmula aqui, tá bom? Então para cada divisão por 2 que você tenha da distância, você vai dividir por 4 aqui essa fórmula. Por isso que vem dividido por 2, tá? Porque a fórmula é dividida por 2, se você considerar isso aqui. Acho que ficou meio confuso essa... aqui é 4 e lá é 2. Mas isso aqui, para construir esse gráfico, na verdade, vocês vão ver só em faculdade, assim, em curso superior. Não se constrói esse gráfico usualmente e ninguém nunca vai pedir para você construir esse gráfico. Porque é muito complicado, você usa um monte de cálculo que vocês não aprendem no ensino médio e provavelmente se fizerem algum curso de exatas. Por exemplo, no meu eu só aprendi em Física 3, que é um pouquinho avançado já. Então assim, vocês não precisam se preocupar, meu Deus, eu não vou conseguir montar esse gráfico nunca. Mas assim, só para vocês entenderem o porquê desse dividido por 2. Assim, não tem muito segredo. É proporcionalidade, né? Então, se vocês lembrarem lá quando eu ensinei, vocês vão ver que dá certinho. Aqui, o dividido por 2, tá bom? Então, é isso. E o nosso terceiro caso é quando o ponto está aqui dentro do condutor. E daí você quer saber o campo nele, e como eu sempre falo, ou falei até agora, o campo elétrico dentro do condutor é nulo. O ponto pode ser aqui, ó, do tamanho da esfera inteira,
vai ser nulo, tá bom? Vai ser sempre nulo. Sempre o campo interno elétrico é nulo. Certo? E bom, esses são os 3 casos. Isso é um condutor esférico. Não difere disso nunca. Tá bom? Só pode ter esses 3 casos. Só é possível isso. Bom, aqui um outro exercicinho. Da UFMG, BH, Minas Gerais, Belo Horizonte, para quem não sabe, BH, mas para os íntimos é BH. Bom, e aqui atrita-se um bastão com lã, de modo que ele adquire carga positiva. Então, bastão, aqui, carga positiva. Aproxima-se, então, o bastão de uma esfera metálica, com o objetivo de induzir nela uma separação de cargas. O que é essa separação de cargas? Ele quer que fique cargas negativas de um lado e positivas do outro. Tá bom? Essa situação é mostrada na figura. Aqui. Pode-se então afirmar que o campo elétrico no interior da esfera é diferente de zero, horizontal com sentido da direita para a esquerda, diferente de zero, horizontal com sentido da esquerda para a direita, nulo apenas no centro, ou nulo. E aí? Alguém quer? Acho que você tá falando no interior é nulo, né? Direto. Exatamente. Porque no interior é sempre nulo. Independentemente de onde esteja no interior, é nulo. Então, tranquilinho. Alternativa D. Alternativa B. Ó, então vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, campo elétrico no interior da esfera, no interior, então é aqui dentro, tá? Toda essa região azul aqui, tá? Tudo isso aqui, tá? E isso aqui no interior. Com sentido da esquerda para a direita. O que quer dizer isso aqui? Horizontal com sentido da esquerda para a direita. Então é um vetor, tá? Então é um vetor assim, da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita ele quer dizer isso aqui, que ele tem essa, ele está direcionado para esse lado aqui, tá bom? Ele está falando no interior. Por que a alternativa B está errada e a D está certa? Bom, aqui dentro dessa esfera, nesse local azul todo dela, não vamos ter carga. Por quê? Porque eu acho que vendo a imagem é complicado de explicar, mas imagina que eu corte essa esfera na metade. Então eu corto ela aqui na metade. Vai ficar um negócio parecendo assim, ó. Aqui com... Nossa, eu não vou conseguir. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, tá? Isso aqui é metade de uma esfera e aqui eu tô vendo ela de frente. Então, isso aqui, toda essa parte aqui de dentro, ela tá lá pra trás. Tá bom? Consegue enxergar isso? Então, toda essa parte aqui, eu vou até pintar de outra cor pra representar que ela tá lá pra trás, ó. Isso aqui tá lá pra trás. É lá no fundo, tá? Eu tô vendo essa parte aqui, ó. Tô vendo isso aqui. Tá? Lá no fundo. Dentro dela, no meio dela, ela é oca. Não tem nada. 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 Nada mesmo. Nada. Zero. Nada coisas. Nenhuma coisinha. Nadinha, nadinha. Nem um pozinho, nada. Tá. Se eu não tenho nada, nenhuma carga, então não tem como eu gerar um campo elétrico. Tá certo? Aqui na superfície, por exemplo, essas cargas aqui, ó, elas estão na superfície. Todas aqui em cima. Tá vendo? Aqui em cima. Todas aqui em cima. Tá bom? Então, o campo elétrico dessa esfera só vai ser gerado da superfície. Não tem como gerar um campo elétrico se você não tem carga. Entendeu? Entendeu, Amanda? Ficou claro isso? Qualquer coisa você pode perguntar, eu volto, tá? Não tem problema. Ficou claro? Dentro dessa esfera, quando ele fala interior, é dentro, nessa parte oca. Por isso, já que não tem nada, por isso o campo elétrico é nulo, porque não tem nada. Entendeu?
Quando marca aqui a B, fala diferente de zero. Ou seja, ele não é nulo. Ele pode ter qualquer valor, mas ele não é nulo. Tá bom? E a C, ela dá uma enganada. Por quê? Nulo apenas no centro. Apenas no centro seria nesse ponto aqui, ó. Nesse pontinho aqui, deixa eu fazer ele maior. Aqui no centro, só no centro. Então ele fala que tudo aqui em volta teria carga. Mas não. Não é só no centro da esfera. Mas sim em todo o interior dela. Porque ele é oco. Não tem nada. Tá bom? Entendeu? Bom, então vamos para a próxima. Agora, acabou campo elétrico em condutor. Ficou alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Eu passei muito rápido? Posso voltar, não tem problema. Ficou show de top. Ficou show de top? Ótimo. Todos concordam com a Débora? Pode perguntar, gente, sem vergonha, tá bom? Bom, então tá. Agora, a gente vai entrar em campo elétrico uniforme. Esse daqui vai ser o mais comum que vocês vão ver. Tanto em questão de vestibular, como em textos, na maioria das coisas é esse que usa. Por ele ser uniforme, ou seja, ele é igual em todo o contexto dele. Praticamente em todo o contexto dele. Então tá. Então aqui, um campo elétrico que tem um vetor associado, vetores associados de mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os pontos dele. Tá bom? E aqui, um exemplo mais comum de campo elétrico uniforme. Eu acho que assim, vocês não vão ver outro exemplo disso na vida de vocês. São duas placas condutoras, planas, isso é muito importante, quer dizer que elas são retas e elas são paralelas, ou seja, uma de frente para a outra. Tá? Não pode ter curva e tem que ser sempre uma de frente para a outra. Elas são eletrizadas com cargas de mesmo valor, mas sinais opostos, ou seja, uma positiva e outra negativa. Tá bom? Mas essas placas elas podem ter bordas, e as bordas delas são problemáticas. Por quê? A gente vai ver nessa imagem aqui que as bordas, no caso, deixa eu pegar uma tinta branquinha, caneta, ok, vai, foi. No caso aqui, ó, é essa parte e essa parte aqui, elas estão diferentes. As linhas não estão uniformes. As linhas estão tortas, estão fazendo curva, né? E isso não é bacana. Então, o que a gente faz? A gente não usa as bordas, tá bom? A gente acaba aqui, ó, aqui e aqui. Acabou o nosso campo elétrico uniforme ali, tá? A gente nunca vai usar as pontas porque elas não são uniformes e daí não vai ser útil pra gente. Ok? Bom, então é basicamente isso. Aqui, o sentido delas é o mesmo que a gente viu em linhas de força. Como o professor dizia, tudo que é ruim vai para ele, então as setinhas estão apontando para ele, e tudo que é bom vai para os outros, então está saindo do positivo e está indo para o negativo. Tá bom? Vai ser sempre esse sentido, não vai mudar. Sempre do positivo para o negativo. Ok? Bom, e aqui eu trouxe um exercício da FUVEST. Ele tem bastante texto, mas não é tão complicado assim. E ele vai apresentar um conceito novo pra gente. Mas bom, vamos lá. De 2015, então ele não é tão recente, mas também não é antigo, isso é bom. Em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara, em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Tá bom? Observou-se que, com um campo elétrico de módulo igual a 2 vezes 10 ao cubo, uma das esferas de massa tal permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem. Aí ele dá as opções aqui.
E ele pede para você considerar a carga do elétron e a carga do próton, sendo a mesma carga, mas de sinais opostos, tá? Um negativo e outro positivo, e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então tá. Muita informação, mas vamos fazer isso. Vamos começar pelo nosso campo elétrico uniforme, que ele fala que tem aqui, campo elétrico uniforme. Na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Bom, gravidade, graças ao Newton, sabemos que ela vai de cima para baixo. Ela sempre puxa para baixo. Então, ela está assim. Para ela estar desse jeito, e é necessário termos duas placas, planas e paralelas, para criar um campo uniforme, vamos ter, então, uma placa aqui e uma placa aqui. Essa sendo positivo e essa negativo, porque vai de cima para baixo. Até aí tudo bem. Bom, e agora a gente vai jogar uma carga aqui no meio. Aqui no meio, assim, só vai jogar ela só. Ela vai, sei lá, aparecer aqui, assim. Desse jeito, tá bom? E ele quer saber se essa carga precisa de... tem mais elétrons, tem mais prótons, tem o mesmo número. A gente vai calcular isso. Para ficar mais bonitinho, eu trouxe aqui os dados, né? Eu acho sempre bom marcar os dados antes de começar uma conta. Aqui esse é só a carga, tá? Elementar, não é de elétron, por isso que até eu coloquei o mais ou menos, para servir tanto para o próton quanto para o elétron. E aqui está o nosso desenho. Bom, essa é a carga que a gente jogou aqui no meio, um pouquinho maior que a minha, mas é a carga. E como tem a gravidade, sabemos que tem uma força-peso, tá bom? E aqui, ó, no exercício, a gente lê, ó, quer ver? Cadê? Aqui. Permanecia com velocidade constante no interior da câmara. O que isso quer dizer? Que assim, a gente jogou, né? A gente jogou a carga. A gente jogou. Daqui, assim, ó. Daqui a carga entrou aqui. Ela foi vindo. Foi vindo. Foi vindo. Tá aqui, né? A gente tirou uma foto dela aqui. Ela continuou vindo. Continuou vindo. Vindo. Foi embora. Ela vai andar para sempre, assim, como se estivesse no gelo. E bom, isso só pode dizer uma coisa. Que ela não está sendo puxada nem para cima e nem para baixo. Ou seja, ela está em equilíbrio no meio. Então, temos essa correlação aqui. Da força peso dela e da força elétrica. Então, ela está sendo atraída para cima pela força elétrica e atraída para baixo pela gravidade. Tá certo? Até aí todo mundo acompanhou. Qualquer coisa, podem perguntar. Bom, se ela está em equilíbrio, então a gente pode igualar as duas. Que a força elétrica é igual à força peso, nesse caso. Tá bom? E aqui a gente vai abrir. O que é a força elétrica? Força elétrica é carga vezes o campo elétrico. Para quem não lembra, eu passei essa formulinha aqui aula passada. Aula passada não. Vou ficar falando aula passada, mas vocês consideram 2 aulas para trás, tá bom? Que era igual a isso aqui. Não, peraí. É um F em cima. Força em cima. Força é igual a módulo de Q. Era essa daqui a fórmula. O que a gente fez? A gente só inverteu. Então a gente inverteu esse Q e passou ele multiplicando para cá. Tá bom? E o peso é nada mais que a massa vezes a gravidade. Certo? A gente substitui os valores aqui. A gente quer achar o valor da carga. Então, acha aqui, faz as multiplicações. Passa dividindo, né? Então, você passa dividindo aqui, faz essa continha, vai dar esse valor de carga aqui bonito. Sem muitos problemas até aqui. A gente só fez a substituição, tá bom? Então tá, mas o exercício acabou? Não, não é isso que ele pede. Mas a gente já tá meio caminho andado.
Agora, eu vou introduzir essa ideia aqui para vocês. A quantidade de elétrons. Isso aqui é uma fórmula que vocês vão usar na química, principalmente. É muito mais utilizada na química do que na física. Mas ela é bem simples. Ela simplesmente fala que o número de elétrons vezes a carga elementar dele, que é aquela lá que o exercício passou, né? Essa daqui aqui atrás, essa daqui, negativo, né? Então, o número de elétrons vezes a carga elementar é igual à carga. Tá bom? A carga é o valor que a gente conseguiu aqui. Carga Q. Então, ela tem esse valor aqui. A gente quer achar o número de elétrons. Então, a gente substitui aqui. Vocês podem ver que eu não coloquei o negativo aqui, e isso tem um motivo, eu já explico. Mas daí a gente passa esse daqui dividindo para cá, para isolar o N, ou o número de elétrons, e vai achar aqui 10 ao quadrado e a alternativa B. Quer ver? Alternativa B, 100 elétrons a mais que prótons. Bom, por que não usamos o sinal negativo? Bom, porque dá na mesma. Resumindo, assim, dá na mesma. Se você colocasse o negativo aqui, ia dar um negativo aqui na frente. E você saberia que você usou elétrons e ele tem 10 ao quadrado elétrons a mais que prótons, né? Porque se ele foi atraído aqui pelo positivo, se a força elétrica estava direcionada para o positivo, então essa força está puxando ele para cima, ele só pode ter carga negativa, não tem outro jeito, senão ele estaria sendo puxado para baixo, né? Então não faz diferença se você colocar esse sinal. Esse sinal ele é simplesmente para mostrar que a carga do elétron é negativa e a carga elementar do próton é positiva. Tá bom? Não muda nada. Assim, em efeitos de conta, você só vai usar nessa formulinha aqui. Então não tem problema você não usar, tá? Vai dar um número negativo aqui e você sabe que você usou em elétrons. Mas como a gente já sabia que era elétrons, então não faz diferença. Entenderam esse exercício? Muito complicado? Deu pra entender bem. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim, vários sims. Ótimo, ótimo. Bom, e aqui um último exercício para a gente finalizar a aula. Uma fonte F emite partículas, elétrons, prótons e nêutrons. Ela consegue emitir essas, tá bom? Que são lançadas no interior de uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Bom, aqui tem uma imagem das partículas sendo lançadas e as duas placas, né? As partículas penetram perpendicularmente às linhas, ou seja, se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Essa daqui é a trajetória da carga, a gente vai fazer um ângulo de 90 graus aqui. Fez 90 graus, então quer dizer que o campo está assim. Agora, como que a gente sabe que é de cima para baixo e não de baixo para cima? Alguém quer dar uma opinião? Alguém quer falar? Não? Ninguém sabe por que é de cima para baixo e não de baixo para cima? Bom, então tá. Lembra de linhas de força? Lembra que eu falei? Coisa ruim só vem pra gente. Coisa negativa só vem pra gente. Então, coisa positiva vai para os outros. Sai do positivo e entra no negativo. Lembra que tinha carga positiva? Assim, 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 assim. Só que era para ser todas as coisas retas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, relembrar. Nossa. Assim, assim. E aqui o negativo, que daí era a mesma coisa, só que entrando nele, assim. Assim, assim, assim. Nossa, tá muito torto, mas é só pra... Não tem problema aqui pra vocês. Mas tá muito torto, tá? Lembra disso?
Nossa senhora, tá muito feio. Parece vírus. Mas, bom, depois lá na aula tá mais explicado mais bonitinho. Mas enfim, é por isso. Tá bom? Então, ela é sempre de cima para baixo. Do positivo pro negativo. Tá certo? Sempre do positivo pro negativo. Bom, então tá. Então as partículas, elas penetram aqui perpendicular às linhas de campo. E 3 partículas são emitidas, que atingem aqui essa outra parede. Nos pontos P, Q e R. Podemos afirmar que essas partículas eram, respectivamente. Bom, aí ele dá as opções, né, das 3 partículas. E o que a gente tem que considerar nesse exercício aqui? Que uma partícula seguiu essa trajetória azul, outra veio aqui para Q e a outra veio aqui para R. Tá? O que aconteceu com essas partículas? Elas sofreram uma atração ou uma repulsão. Depende do lado que você estiver olhando. Bom, vamos lá. Quem que quer dar opinião sobre esse exercício aqui? É o último da aula. Depois que acabou ele, acaba a aula. Um incentivo aí. Alguém quer? Não tem problema errar, tá? Pode ir. Eu acho que o P é nêutron. O R deve ser próton. Qual? O quê? O R deve ser próton. O R, próton. E, consequentemente, o Q seria elétron, né? E o que é elétron? Tá bom. Porém, tô em dúvida. Tá em dúvida? Alguém quer ajudar a Débora? Alguém discorda? Todo mundo concorda? Sem opiniões? Bom, letra E. Ok, a Rebeca falou que é nêutron, próton e próton. Ok, deixa eu colocar aqui. Ah, é porque elétron seria pra cima, né? Exatamente. Essa setinha aqui, esse exercício é bacana por causa disso. Para mostrar que essa setinha aqui da linha de força, ela não representa para onde vai empurrar a carga, e sim simplesmente o vetor do campo. Tá bom? Então, a carga é a mesma ideia que a gente aprendeu lá atrás, na primeira aula de elétrica que eu dei para vocês. Se a carga ela é positiva, ela vai ser atraída pelo lado negativo e, por consequência, repelido pelo lado positivo. Então, se você jogar um próton aqui em cima, eu vou fazer um pezinho. Se você jogar um próton aqui em cima, ele vai ser jogado aqui para baixo. Por quê? Porque ele vai ser repelido pela parte positiva. A mesma coisa se você jogar um elétron aqui embaixo. Ele vai ser jogado para cima. E se você jogar no meio, o que tem afinidade vai atrair pelo outro que atrai. Sim, o positivo pelo negativo e o negativo pelo positivo. Letra B, então? Então, não, porque a letra B está falando que a P é próton, o Q é nêutron e o R é elétron. O próton ele é atraído para baixo. O elétron ele é atraído para cima. E o nêutron? E aí? O nêutron, pode falar. Eu ia falar que ele não tem desvio. Exatamente. Ele não sente atração. Por quê? Porque ele não tem carga. Ele é neutro. Ele é preenchido, por exemplo, aqui um nêutron, com 2 cargas positivas e 2 negativas. Ele não sente atração. Então, ele continua reto. Se ele for jogado aqui em cima, ele vai continuar reto. Se ele for jogado aqui embaixo, vai continuar reto. Se ele for jogado no meio, ele vai continuar reto. Tá bom? Então, a resposta certa é nêutron, próton e próton. Ah, mas por que o próton do R desceu mais que o próton do Q? Por quê? Exatamente, P é próton. É nêutron, perdão. Isso. Densidade.
Bacana, gostei. Outras? Não? Sem mais outros? Todo mundo densidade? Bom, densidade, de certa forma, sim, mas não dá para afirmar com certeza. Caso for um condutor esférico, sim, densidade. Mas, caso seja uma carga Q, as cargas, os valores absolutos das cargas são diferentes, sendo exatamente o que o Vinícius falou. O R teria um valor maior. Então, por exemplo, a carga R, sei lá, a carga Q, valor 3. Isso aqui é a carga Q. E a carga R, sim, com valor 5, por exemplo. Então, ela teria mais prótons, assim, de certa forma. Teria uma carga positiva mais forte. E por isso ela é atraída mais forte. Acertou, Vinícius. Acertou, mas o Matheus também não errou. Como eu disse, não dá pra saber só por olhar assim. Mas as duas respostas estão certas. Dá pra você considerar as duas coisas. Bom, então a alternativa E. E, para curiosidade, esse exercício é da FUVEST também. Tá bom? E bom, era isso a aula. Dúvidas? Pode perguntar. Se precisar, eu volto desde o começo. Não tem problema. E se não tiverem dúvidas, estão dispensados. Então, quanto maior o número de prótons, mais positiva a carga. Exatamente, Vinícius. Eu passei num slide. Quer ver? Deixa eu parar.